Hoje é um dia especial porque eu conheço o clube da internet, né? Conheço pelo WhatsApp e ela está pedindo já na onda que está subindo no meu e acho que esse ponto também conhecer tudo. Recebi das próximas coisas aqui, né? Uma dupla que eu gosto muito que é Jim e Vanessa, tá bom? Ali. Caminheiro no caminho, em busca da direção, na expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto. Angariareis o pão, o estertor de vossos braços, uma nada evolução, e ver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio coração, semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador, semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. Essa próxima, Velado Velado, que é a letra de Carlos Bacelli e a música de Sérgio Santos. Por um minuto. Por um minuto apenas distribui alegria. Homem sofre sozinho a dor de cada dia. Por um minuto apenas abre teu coração, estendendo ao faminto pedaços do teu pão. Dispõe de tuas vestes, agasalhando os nus, por um minuto apenas, em nome de Jesus. Por um minuto apenas, fala a palavra boa, que esclarece e ilumina, encoraja e abençoa. Por um minuto apenas, sem pensar em revide, ante qualquer ofensa, perdoa quem te agride. Se te sentes cansado nessa estrada distante, por um minuto apenas leva esta cruz adiante. Então
perceberás, vencendo as próprias penas. Quando fostes feliz, em um minuto apenas, por um minuto apenas, distribui alegria. Ou quem sofre sozinho, a dor cada dia, por um minuto apenas, abre teu coração, estendendo ao faminto pedaços do teu pão. Por um minuto apenas, em um minuto apenas, por um minuto apenas, em um minuto apenas. Bruno, agora com você, boa palestra. Eu agradeço, obrigado. Por Jesus no coração. Para todos nós. Senhores e senhoras, saudações, paz e bem a todos nós, homens e mulheres de boa vontade. É com grande alegria que sim, aqui estou pela primeira vez no NASCER, Núcleo de Assistência Social de Conduta Espírita Rivaio, próximo à cidade líder em São Paulo. Contente por estar aqui pela primeira vez, conhecendo rostos novos ao nobre irmão. Como bem disse ele, conhecíamos por meio da globalização, mas agora, presentemente, não é verdade, irmão Pedro? E como a música transcende a nossa alma, não é verdade, caríssimos? Então, que possamos nessa primeira oportunidade fazer valer mais uma temática de Jesus, atrelada à nossa querida modificação kardeciana e, consequentemente, as obras complementares, desafiando-nos neste final de sábado à tarde para início de noite, aqui sairmos um pouquinho mais do que quando aqui adentramos. Rapidamente apresentar-me-ei para que não tomemos tanto tempo aqui do nosso conteúdo. Acredito que estejam me vendo pela primeira vez, tirando o irmão Pedro. Sou natural de Osasco, até hoje lá vivo no bairro da Viriara. Nasceu o ano a qual Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Ganhou, caríssimos, para o mundo? Não ganhou, mas ganhou para o universo. Convidamos assim, consequentemente, para que busquemos também ganhar as nossas encarnações de forma mais assertiva. Costumo dizer que eu sou espírita desde berço, passando lá desde as etapas iniciais, evangelização infantil, mocidade, os cursos, etc. Tá certo, é assim que devemos nos esforçar mesmo, porque o passado cobra-nos, e como nos cobra milenarmente. No campo das exposições evangélicas, estou aí praticamente desde fevereiro do ano de 2024, assim, computando praticamente 2 anos e 4 meses. No final, convidá-los para que se inscrevam no meu canal no YouTube, mais de 285 exposições neste período. E assim vamos juntos, caríssimos, a convite desta temática que iremos iniciar agora, buscarmos uma compreensão mais ampla acerca de uma das obras que já trabalhei com ela em outros capítulos nas Casas Espíritas, e hoje trarei um outro capítulo específico. O tema central de hoje é de uma das obras da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Praticamente Chico tem aproximadamente 500 obras já publicadas. Essa obra ela faz parte daquela coleção conhecida por nós os espíritas como Coleção Fonte Viva, onde, além desta obra Fonte Viva, nós temos a obra que nós iremos trabalhar agora, que é o Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, e também a obra Pão Nosso. Não sei se é do conhecimento de todos os caríssimos irmãos e irmãs, mas em cada uma dessas 4, sempre o mentor de Chico Xavier Emmanuel, que traz ali um trecho do Novo Testamento, da segunda revelação de Jesus, e na sequência discorre acerca deste tópico que ele trouxe e trazendo isso ainda mais a oportunidade de crescimento acerca do que ele pode nos proporcionar. Em todas as obras que ele já psicografou por Chico Xavier, pouco mais de 200 só pelos ditados espirituais de Emmanuel. O capítulo, caríssimos, é o de número 65.
intitulado Cultiva a Paz. Ah, que tema transcendente neste momento final de provas e expiações, transição planetária, separação do joio e do trigo. Sim, estamos vivendo esses momentos. Não tem mais como postergar isso. Quantas informações já temos a respeito, seja por meio de obras publicadas, seja por meio de mensagens aos finais de trabalhos mediúnicos, que sim, também faço parte em 3 casas espíritas diferentes ao longo dos dias úteis da semana. E vai ser um grande convite à nossa... Boa noite, senhor. Boa noite. A nossa consciência, como devemos potencializar o cultivo da paz, porque a gente certeza que é absoluta. Nós todos aqui encarnados estamos buscando empreendê-la no nosso dia a dia, como estes, no mundo espiritual, na erraticidade, na 4ª dimensão, que um dia acoplar-se-ão a novos corpos físicos, como por exemplo nós estamos com os nossos, temporariamente falando. Vamos juntos, caríssimos, assim então, a convite de Emmanuel, para que saibamos o que ele quer nos propor acerca do cultivo da paz universal. Não a paz do mundo, como bem o Rabi afirmou que ele não poderia nos dar, mas a paz espiritual da consciência tranquila. Ou bem o Rabi ali, como também a vossa mãe, a Rosa Mística de Nazaré Maria. Assim sendo, gosto de trazer uma ou mais passagens também da segunda revelação do Novo Testamento. Por que não trazemos então uma que venha ao encontro deste capítulo 65, Divina de Luz? Em Lucas, capítulo 10, item 6, ele vai nos afirmar em um trecho da seguinte forma: e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e, se não, ela voltará para vós. Será que Lucas depreende-se que ele está convidando-nos a preocupar-nos primeiramente conosco mesmo, nossa individualidade, de baixo para cima, de dentro para fora, não nos contaminando com o que o mundo, neste século XXI, terceiro milênio, despeja ao nosso conhecimento por meio dos meios de comunicação, internet, meios televisivos, radiofônicos? Não importa. Se não tomarmos cuidado, podemos nos comprometer na atual encarnação, desviarmos do nosso projeto reencarnatório e postergar aquilo que é impostergável na programação que todos nós consciencialmente assinamos, junto aos nossos mentores individuais. Sim, é um dos pontos que aqui poderíamos trazer. Como ter esperança de dias melhores? Com guerras, corrupção, mentira, fome, adultério, por pensamentos e ou atos praticados, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência. Tanto nós, humanidade, os pouco mais de 8 milhões de seres encarnados, porque sim, é o número que os irmãos espirituais afirmam-nos atualmente aqui estarem em espírito acoplados a corpos físicos, masculino, feminino, não importa. O importante é que estejamos mergulhados em uma oportunidade ímpar de ascensão, que é a ferramenta da faculdade do espírito com o corpo físico. Então, não nos contaminemos com essas mazelas que o mundo ainda por invigilância, por não orar e vigiar como o Rabi convidou-nos a sempre viver as 24 horas por dia. Não apenas neste momento com os olhos abertos, em estado de vigília, nesses 2/3 do dia, a qual estamos dentro desse período reencarnatório, mas também daqui a pouco, sim, a qual o corpo físico repousa e recompõe as energias para no dia seguinte encarar um novo desafio encarnatório, e o seu espírito desdobra-se, volta para o mundo espiritual, ali atrelando-se às suas afinidades do pretérito, do presente de ambas, e assim demonstrando o que está construindo nos 2/3 do dia, para que no outro 1/3, de 6 a 8 horas, a qual lá vamos ao mundo espiritual em desdobramento, nos 7 dias da semana, podemos fazer de útil as nossas vidas. Como é importante as aproximadas 20 obras do Espírito André Luiz acerca deste ponto que eu acabei de falar. No começo, nas primeiras obras, André Luiz questionava aqueles que estavam ao seu redor, os seus instrutores, dizendo: quem é aquele ser que está passando ali com um cordão prateado, diferente dos demais? Aí aquele irmão vinha afirmar André Luiz: nada mais é que um ser que está cumprindo com a sua programação reencarnatória. Não é um ser perfeito, erra, escorrega, mas busca reconstruir-se dentro do próprio dia ou durante a semana, no bem, na caridade, na fraternidade, estudando, trabalhando,
espargindo alegria, acolhimento aos que precisem ser acolhidos, e aqui, consequentemente, naturalmente, cultivando essa paz interior, espiritual, que é o tema que nós estamos trabalhando nesse capítulo, e assim, aqui vem, no mundo espiritual, ser útil, estudar, trabalhar, e nas incursões das zonas umbralinas, umbral grosso, umbral médio, nas casas transitórias, nas colunas espirituais, não importa, caríssimos. Como o Beigo Rabi tanto nos convidou a uma transformação transcendente a cada minuto de nossas vidas, dizendo que o plantio é livre e que a colheita é obrigatória, e que devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a quem? A nós mesmos, dizendo ainda que é dando que se recebe. O tríplice aspecto que devamos levar para a nossa eternidade, trabalhando-os, potencializando-os, e assim sejamos pessoas melhores, e assim estejamos mais ligados ao campo psíquico, intuitivo, a como estes, a como chamamos de anjos da guarda, mentores, anjos guardiões, nomenclaturas que nós conhecemos da doutrina dos Espíritos, mais ligados e receptivos estejam conosco, para que não empurramos e erros da onde? Do pretérito, como erros do presente. Porque aí está nos distanciando do quê? Deste tópico que nós estamos trabalhando central, da paz que devamos cultivar para conosco mesmo e para os que estejam ao nosso redor. Foi o convite inicial do irmão Lucas no Novo Testamento para as nossas consciências, a ser que virou o encontro deste início que nós estamos trabalhando de vinha de luz. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quando se apegam voluptuosamente à própria desesperação. Quem aqui é igual? Desses pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados levantavam, sem falarmos pouco mais de 16 bilhões de desencarnados buscando a reencarnação, o retorno à matéria. Em intelecto, como consequentemente em moral, tão pouco podemos afirmar nos originários aqui na nossa querida essência gaia do planeta Terra. Há muitas moradas na casa do Pai. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se cada cabeça é uma sentença, cada luz é um degrau evolutivo, como exigir ou julgar a outrem aquilo que muitas vezes nós, os minimamente despertos espíritas e cristãos, tão pouco fazemos acerca de tanto que nós recebemos. O penúltimo slide, os irmãos e irmãs vão entender o que eu estou falando, acerca de tudo que nós temos aqui de ferramentas para que cresçamos, compreendamos-as e coloquemos e distribuamos-as aonde quer que nós estejamos. Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Isso é legal. Bem-aventurados somos nós que primeiro empreendamos o auto-perdão para com nossa pequenez. Então aqui estamos de uma evolução espiritual para que entendamos os defeitos dos nossos semelhantes e façamos como o nobre Chico Xavier pediu que fizéssemos para a eternidade. Por que não entrar no ouvido e sair do outro? Por que não encher a boca de água e não responder, emitir uma réplica negativa que não há de contribuir nada para o trem como também para conosco mesmo? Essa paciência ou impaciência que nós, humanidade, ainda as temos, natural por esse momento conturbado de separação do joio e do trigo, mas não nos contaminemos, é o grande convite deste tópico, para que aproveitemos melhor as oportunidades de aprendizado, como por exemplo aqui o Nasser, próximo da cidade de Líder, proporciona-nos sempre quando de portas abertas, aqui está. Eu esqueci de perguntar, essa casa foi fundada em que ano mesmo? 2009, então já tem um bom tempo, não é verdade, caríssimos, que está de portas abertas aqui no bairro e bairros adjacentes. Então não temos desculpa que não sabíamos como agir, como sermos melhores, como cultivarmos e ampliarmos a paz que este capítulo 65 de Vinha de Luz está buscando nos empreender de expansão de consciência. Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos. Na segunda-feira estive pela primeira vez lá na Casa Verde, em uma casa. E lá eu lembrei, e que vem ao encontro agora deste tópico, como Chico Xavier assim fazia, e infelizmente ainda não encontrei nenhuma casa espírita que assim o faça, porque se fizer, pode ser o distante que for, eu agregar-me-ei a eles quando assim for possível.
dentro das nossas programações de objetividade, de compromissos, que é a visita aos presídios. Quantas energias pesadas ali não tem, caríssimos, dos próprios e dos que os acompanham, do pretérito, que não querem que eles ascendam, porque eles não estão se esforçando para tanto. Esse Chico, o Rabi, o médico dos pobres, Eurípides Barçanufo e a Rosa Mística de Nazaré, se aqui estivessem purificados, ali eles estariam, porque nós, os espíritas, ainda não nos decidimos a lá criar equipes, grupos e levar a palavra. Aí eu lembro que uma trabalhadora, que inclusive é a que traz um dos médicos espirituais, porque ela também tem sessão de cura, disse: Bruno, eu conheço grupos evangélicos que levam o Novo Testamento para lá. Vai ser bacana. Futuramente eu vou buscar me informar a respeito disso. Mas nós temos outras atividades, óbvio. Visita a bares de idosos, sopão, cestas básicas e outras mais situações. Tudo bem. Mas é tão bom quando nós nos recordamos dos exemplos transcendentes de Francisco Cândido Xavier. Faça ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a vós mesmos, se fôssemos nós, caríssimos, que lá estivéssemos. Como seria legal ver alguém que eu não conheço, que nós não conhecêssemos, levar a palavra, objetivando plantar a semente para que a criança ela encontra e a pessoa, um grupo de seres ali, regenere-se. Estou procurando se alguém que conseguir ter essa oportunidade de conhecimento ao longo dos próximos meses. O irmão Pedro tem o meu contato, só passar para ele e depois me passar, porque eu quero ver os espíritas também fazendo isso, indo aos presídios como o Chico Xavier não fazia. Não consegui ainda nesses 2 anos e 4 meses. Mas enfim, vamos para frente, caríssimos. Não sei porque eu me recordei disso. Provavelmente os espíritos assopraram no meu ouvido, ainda que inconscientemente. Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança. E lembrei também, bem-aventurados somos todos nós, que por meio do véu do esquecimento do passado, não nos recordamos das mazelas que empreendemos em larga escala, em prejuízo de uma ou mais pessoas, de uma coletividade, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Por isso que eu disse, no futuro outro tópico, devemos nos colocar no lugar daqueles seres. E enchermos de alegria em coração espiritual, de repetidas vezes para voltar em uma ou outras casas de correção, para que, quem sabe, eles possam refletir, receber um livro, quem sabe. Nada é impossível neste universo transitivo, caríssimos. Vamos, então, assim, buscar não sermos tão tristes acerca de nossas programações encarnatórias, como também do que o mundo esteja despejando-nos em mazela de prejuízo a eles mesmos, e sim protegê-los ao máximo que pode nos proporcionar toda vez que aqui estamos. É um grande convite, inclusive, das 2 canções iniciais, porque é importante que quando o irmão Pedro, ou quem aqui se voluntariar para cantar, prestemos atenção na letra, porque todas as letras de músicas espíritas convidam a reforma íntima, a orar e vigiar, etc. Não vivemos disso jamais. É importante que tenhamos esse fim de observação para a nossa melhoria, aonde quer que nós estejamos. Vamos trazer agora, propriamente, o que Emmanuel traz em suas palavras nesta obra Vinha de Luz. O que vem dizer o nobre mentor de Chico Xavier? Para que o homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhar intensamente no seu mundo interior. Lembra que eu falei lá no início? De baixo para cima e de dentro para fora. Cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Quais manifestações de desarmonia mesmo? As do presente da atual encarnação ou as do pretérito? Ou de ambas? Já temos essa resposta em nossas consciências. Lógico, que eu falei há pouco. Fora o campo energético pesadíssimo a qual envolve este homem nas duas dimensões da vida material e espiritual. Então é difícil mantermos equilibrados nas 24 horas por dia. Sempre sorrindo, sempre fraternos, pacientes. Quem consegue? Se alguém conhecer um ser assim nas 24 horas por dia, em 7 dias da semana, apresente. Então eu quero ficar no lado dele, para que eu contagie com as energias transcendentes que ele já tem adquirido. Não conheço. Vocês conhecem, caríssimos. Normal, estamos no final de provas e expiações, transição planetária. Mas desafiar-nos a melhorarmos a cada dia que passa,
acerca deste tema, acumulando neste tópico e no capítulo bem assim, convido-nos para que assim não desarmonizemos tanto e mais mantenhamos em equilíbrio, recordando-nos sempre de que toda vez que formos testados pelos nossos mentores individuais, para que, quem sabe, empreendamos um degrau a mais, ainda que gradativo na nossa ascensão espiritual, e recordando desta casa, questionarmos eles. E se fossem os nossos mentores espirituais que estivessem no nosso lugar neste momento? Como eles foram, difícil, né, caríssimos? Como é difícil. Se já é difícil nós lembrarmos de conectarmos com a fonte criadora Deus por meio da oração, da prece, e quiçá de recordarmos aonde nós vamos, aonde nós recolhemos energias e recompomos a cada dia que passa em nossas vidas. Mas é um esforço diário, conseguiremos, desde que esforcemos para tanto grande convite deste irmão espiritual aqui às nossas consciências. Todos rogam paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. É a mesma coisa que se disséssemos da seguinte forma: tenho certeza que todos nós queremos que não ocorra a Terceira Guerra Mundial e ascendamos rumo ao mundo de regeneração, correto? Quem não quer isso? Queremos para nós e os nossos descendentes. Está tudo certo. Agora, se ocorresse, em último caso, a Terceira Guerra Mundial e voltássemos àquela previsão de Chico Xavier lá no extinto programa Pinga Fogo, onde teremos que passar mais 1000 anos de provas e expiações até o findar do período de 2999. Isso já está difícil agora, quiçá por outras situações. De povos de outros países inabitáveis por meio dessas bombas atômicas virem para o nosso lado. Como seríamos, ou como deveríamos desenvolver a fraternidade universal para com eles? É o que temos que tomar cuidado a respeito destes momentos horríveis, atormentados da humanidade. Mas, por que eu falei isso anteriormente? Ainda que acontecesse isso, caríssimos, se nós estivermos dentro do nosso campo íntimo da obrigatoriedade consciencial de melhorarmos a cada dia que passa para conosco mesmo e para com os que estejam ao nosso redor, desenvolvendo paciência, resiliência, amor, caridade e fraternidade, afirmo-vos, realocarmos-nos onde quer que nós queiramos pelos alicerces por nós mesmos empreendidos, construídos no hoje, no agora, em loco, nesta atual encarnação. Assim, poderíamos então ser alocados em outros orbes deste sistema solar, como também até mesmo fora dele. Não foi assim que aconteceu? A convite dos 50 anos da data de desencarne de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, lá no mundo espiritual, tem essa história na internet, inclusive. Celina, mensageira direta da razão mística de Nazaré, disse a Bezerra: Maria pede para me dizer, Bezerra, que já construís no campo moral e intelectual condições para reencarnar em qualquer órgão desse sistema solar ou até mesmo fora. Mas Bezerra demonstrou o que é ser um médico dos pobres, não só do espírito, mas também da carne. Pediu para que Maria autorizasse ele ficar aqui, ajudando-nos até a concretização dos tempos. E decidimos se vamos para a regeneração ou ficaremos em provas e expiações. E lógico que a Rosa Mística deferiu o pedido de Bezerra. Bezerra poder ficar o tempo que quiserdes com os vossos irmãos terráqueos do reino nominal, como do princípio inteligente lá no reino mineral, como os que estão no reino vegetal, como os que estão no reino animal normal. Assim afirma-nos a codificação. Deus não cria espíritos, ponto. Não, em qualquer canto do universo existem reinos anteriores ao nosso atual, que inexoravelmente todos nós teremos que passar a partir do momento que fomos criados por Deus, pela fonte criadora. Conscientes ou não, estamos evoluindo, ascendendo, mas queremos acelerar esse processo para isso. Quem não quer? E abandonemos essas mazelas que há poucos têm e que não faz mais parte da vontade daquele decência Gaia, ainda que ficar administrando de tão danificada, machucada que ela foi no campo da natureza e outras nas situações que aqui nós nem precisamos falar, porque a globalização já nos demonstra o quanto o homem prejudicou essa estrutura física deste homem, não merecendo a essência Gaia, a nossa ignorância ainda infelizmente transcendente de humanidade nas duas dimensões da vida. Foi um convite agora deste ponto às nossas consciências. Aos irmãos que já estudaram a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, vão se recordar que no capítulo 3, item 4, os Espíritos proporcionaram a Allan Kardec ao codificador o nosso conhecimento acerca da escala evolutiva dos orbes.
Percebam, já passamos por mundos primitivos. Estamos buscando sair do segundo nível de estágio evolutivo, que são os mundos de provas e expiações, para que adentremos ao mundo de regeneração. Quem sabe, daqui a alguns milênios, adentremos nos mundos ditosos ou felizes e ainda possamos chegar quando atingirmos a perfeição relativa na condição de criatura, não absoluta, porque só o Deus, o Pai, a fonte criadora, pode obter. Entremos e sairemos a hora que nós quisermos dos mundos celestes e divinos, não planetas, prisão de uma terra ainda o é. Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Apeguem-se para que o Espírito, por meio das sucessivas reencarnações, nós nos engrandecêssemos. Simplicidade, humildade, pezinho no chão, conscientes de nossas dificuldades, de nossas limitações, mas jamais contentes em sermos os mesmos dia após dia. Não sejamos! Esse dia nunca mais voltará. Em tudo que nós executamos ao longo dele, como não voltou nos dias anteriores, anos, milênios, em outras moradas da casa do Pai. Então, que possamos fazer com que cada dia fosse como se o último da nossa atual encarnação, e aonde nós deveríamos, no momento seguinte, dar satisfação à nossa consciência de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, e aonde eu almejo, pleiteio chegar, rumo ao universo, a minha felicidade relativa como criatura da fonte criadora de Deus. É o grande convite destes tópicos, aqui atrelados a esta obra, a terceira obra da codificação kardeciana, assim, publicada lá nos Hinos, em sua primeira edição, de abril de 1864. Fica o convite ao estudo dela também, caríssimos. 28 capítulos transcendentes, acessíveis às nossas consciências, como também na prática que devemos empreender acerca de tudo que lá nós possamos aprender desta obra. Estes tópicos agora são inerentes ao nosso momento atual, mas é o grande trabalho de nós, os espíritas, os cristãos, irmos os vivenciando e os findando, concluindo-os de uma forma mais séria e assim caminhamos para o mundo de regeneração. Vamos conseguir, vamos ou não vamos? Esforçar-nos para tanto, porque o alicerce dos que estão vindo aí na condição de crianças jovens são os espelhos que devemos empreender nos nossos esforços individuais para o todo, para o coletivo, para o macro. Não é fácil, mas, repito, esforçar-nos para tanto. E olha aqui o objetivo da humanidade, dos minimamente despertos, que estejam buscando trabalhar em prol do bem, da caridade e da fraternidade. Mais caríssimos, façamos aqui um adendo imprescindível. Não dá saltos, tudo é gradativo, assim sendo nestes primeiros anos que desenha-se os primeiros raios da nova terra do mundo de regeneração. Pouco ainda se viu de divulgações acerca do bem, da caridade e da fraternidade, que sim está crescendo exponencialmente. Mas para que atinjamos esse ponto, necessário se faz que as décadas e séculos posteriores venham ao nosso auxílio com os nossos esforços individuais. Então, sim, lá para o estágio intermediário, para o avançado de regeneração, aí sim, poderemos fazer com que eliminemos de uma vez por todas as mazelas construídas por quem? Por nós mesmos. Pela vigilância, por não orar e vigiar como tanto o Rabi, há pouco mais de 2000 anos atrás, assim, convidou-nos a empreendermos os momentos mais difíceis. Se ele que não precisava nem provar, nem espiar, se passou por momentos dificílimos, quiçá nós, meros seres ainda tão aquém em intelecto como também em moral, mas que queremos melhorarmos a cada dia que passa. É por isso que o Master está de portas abertas semanalmente a cada um de nós, inclusive em dias não úteis da semana, como por exemplo hoje, sábado, às 18 horas e 35 minutos. Voltemos a Emmanuel. Ainda Emmanuel vai dizer, neste capítulo 65, caríssimos, em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Sempre anteciparmos por disciplina, por comprometimento, por objetividade, em saber que, sendo os construtores, os artífices da nova terra, reverberarão para nós e para a humanidade benesses, gradativamente também. Então, por isso que ele pede que tenhamos essa preparação antecipada. Não é fácil. Como não é? Mas vamos conseguir aos poucos, quanto mais nós nos esforçarmos para tanto. Temos constância na tarefa do bem, nas tarefas no plural, onde quer que nós estejamos.
Disciplina no trabalho profissional, como também no voluntário, lógico, é consequente. Desapego de coisas materiais, devamos utilizá-las como acoplados. Estivermos em um corpo físico e em uma terceira dimensão, na fisicalidade, mas ela não pode sobrepor-se aos objetivos e crescimento espiritual, porque não levaremos sequer um fim de cada para o mundo espiritual. Se alguém conhecer algum espírito que levou, olha, me avise, que até agora eu não conheço, os meus 45 anos que vou fazer no mês de setembro, no dia 7 de setembro. Fidelidade ao Evangelho de Jesus, a codificação pequena, as obras complementares que hoje estamos trabalhando com elas e ao bem agir de todos os nossos irmãos e irmãs, independentemente se tenham religião ou não, ainda que se aleguem ateus. Ah, como tem ateus que fazem muito mais o bem que muitos cristãos, ou que se intitulam, que se dizem. É o bem agir que faz-nos a transformar-nos em seres melhores, onde quer que nós estejamos. Não foi assim que o Meigo Rabi fez para com a humanidade? Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Eurípides Barçanufo, a Rosa Mística de Nazaré, esforçarmos para agregarmos a esses exemplos que eles aqui empreenderam, deixaram para com todos nós, sentir prazer em servir jamais por obrigatoriedade, senão não serão benéficos para a nossa ascensão espiritual, como também para que aparemos as arestas dos nossos dias de forma negativa para os nossos irmãos. Pregar com os exemplos, acabamos de falar isso ainda aqui em outras palavras. Dominar os vícios, os defeitos e imperfeições, liquidá-los de uma vez por todas, isso é errado, mas pelo menos saibamos os dominá-los. E assim vamos trabalhando-os e eliminando-os aos poucos. Renunciar a privilégios transitórios, porque muitas vezes são fugitivos, passageiros e efêmeros, e que nós, repito, não varemos para o mundo espiritual. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Então foi por isso que o Meigo Rabi falou que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Disse também, amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas também instruir-vos, eis o segundo, em que andar lado a lado. Intelecto e moral. É consequente, quanto mais expandirmos a nossa consciência com o conhecimento, mais iremos querer trabalhar, beneficiar de forma ampla, macro, coletiva, onde quer que nós estejamos, saindo um pouco do eu, do individual, do singular. Não é assim o grande objetivo de nós, os espíritas, os cristãos. Não é fácil. Como não é, mas vamos nos esforçar aonde quer que nós estejamos. É o que vem sim ao encontro deste tópico. E como o tempo passa rápido, caríssimos do céu, será que alguém pode desligar esse relógio? Não pode, né, caríssimos? Então vamos respeitar o tempo, já que estamos buscando finalizar, não é verdade, irmão Pedro? Mas ainda não continua nesse capítulo 65, caríssimos, olha o que ele tem ainda a nos dizer a respeito deste tema. Se o homem ouve a lição da paz cristã sem o propósito firme de se aperfeiçoar, de se reformar-se, reforma íntima, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. Sim, é intransferível. Tudo que adquiramos de benesses para conosco mesmo e para o próximo, levaremos para toda a eternidade. Então, bem-aventurados os que já se esforçam para tanto. É o que depreende-se que Emmanuel aqui está nos convidando, dentre outros pontos que poderíamos aqui desenvolver de raciocínio acerca deste trecho ainda, deste capítulo 65. Olha esta obra que eu citei logo no início, que faz parte da coleção Fonte Viva. No seu capítulo de número 105, intitulado Sois a Luz, Emmanuel também vai nos trazer algo que vem ao encontro do tema, dizendo-nos: a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas nas duas dimensões. Missão essa que se desenvolve variavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Qual é o mesmo combustível que nos serve de base para que mantenhamos despertos e principalmente conscientes de que sim, dias melhores virão desde que os construamos na simplicidade e na humildade, o bem, a caridade e a fraternidade que tanto essa casa faz para conosco como para os mais necessitados. É ou não é isso que Emmanuel está nos convidando a uma reflexão? Esforçar-nos não é fácil. Cada passagem que nós estamos vendo que não é fácil, caríssimos, de colocar em prática, mas vamos conseguir, porque somos a luz, como o Meigo Rabi também afirmamos, e aqui Emmanuel vem reiterar as nossas consciências, mas agora nesta obra Fonte Viva. Estamos partindo para
o feixe do nosso bate-papo fraterno. Já estamos bem próximo do final, caríssimo. Dificilmente não trago essa passagem de Nero Lúcio, grande colaborador junto a Chico Xavier lá no século XX da sua obra mediúnica. Essa obra intitulada Jesus no Lar, ele vai nos afirmar o seguinte, lá em um trecho dela, afirmando-nos que bem-aventurados são aqueles que sabem tratar o rico como também o pobre, o sábio e inculto, o bom, mas principalmente o mal em transitoriedade, em temporalidade, porque o mal sim é transitório, com um espírito de serviço e entendimento, assim dando a cada um os seus méritos com seus esforços individuais e necessidades a eles e a nós mesmos. E deixamos sinais de melhoria, de elevação, de bem-estar e contentamento por onde quer que nós cruzemos com os mais necessitados. Não que nós não sejamos, mas quem tem olhos de ver tem milhares de seres muito mais necessitados que nós, de espírito, de consciência, do que propriamente de recursos pecuniários, de vestimentas, de gêneros alimentícios. Ao despertar da alma, é o grande desafio que devemos empreender em propagando a paz no mundo, que foi o convite desse capítulo dia 5 de Vinha de Luz. Olha, Adolfo Bezerra de Menezes. Lá Adolfo está velhinho, mas eu gosto de Adolfo novinho. Aqui ele está com seus 20 anos de idade. Com a ajuda da Iá, caríssimos, eu trouxe coisa ao nobre médico dos pobres. Olha lá uma colônia espiritual. Muito ele trabalha nas colônias, nas casas transitórias, nos hospitais em anexo às estruturas físicas das casas espíritas, como também de outras religiões, afirmando-nos o seguinte: venham em conta deste tema. Solidários, nós seremos união, mas se só formos separados uns dos outros, apenas e tão somente seremos o quê? Pontos de vistas. Por que mesmo? Porque não estaremos sendo úteis ao meio, beneficiando os mais necessitados. Acabamos de falar disso. Fecha Adolfo Bezerra, o médico dos pobres, nos afirmando juntos, atingiríamos, alcançaríamos os nossos propósitos existenciais, contratos conscienciais que nós firmamos ao acoplarmos atualmente nestes corpos físicos, junto aos nossos leitores individuais. Vamos, como assim convida Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, sempre colocando os verbos no plural, também pluralizar as benesses que nós conquistamos aqui do Nascer, distribuindo-as aonde quer que nós estejamos. É o convite do médico dos pobres a cada um de nós, no nosso dia a dia, na prática, nos exemplos, a serem empregados. Joana de Ângeles, grande irmã, que muito contribuiu junto à palavra mediúnica de Divaldo Pereira Franco, algo pode contribuir também nesse finalização que estamos buscando aqui. Empreender, caríssimos, logo, em uma das suas milhares de psicografias, ao nobre Divaldo de, ela vem nos afirmar o seguinte: vive sempre em paz. Uma consciência tranquila, que não traz remorsos de atos passados, pretéritos, reencarnações outras, nem tem ações futuras, por estarmos nos esforçando pelo bem agir, por empreendermos a reforma íntima, gera o que? Consequentemente, harmonia interior e espiritual, que reflete-se ao nosso corpo físico, evitando doenças que reverberam a desequilíbrios dos seres que ainda estão em desequilíbrio no nosso orbe, no campo reencarnatório. Mas continua ela dizendo: nada de fora perturba um coração tranquilo, consciente do bem agir, das suas obrigações, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la, todo o nosso esforço, no plural, na coletividade. É o grande convite agora dessa querida irmã. É ou não é, caríssimos? Vamos fazer então valer esta sugestão da nobre Joana de Ângeles? Tenho certeza que sim. Sempre gosto de trazer também Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nós conhecemos lá no século XI por Francisco de Assis. Em um trecho de sua oração, que tanto nós ouvimos nas casas espíritas, ele vem nos afirmar o seguinte: convidando-nos, sugestionando-nos a que sejamos um instrumento da paz no mundo, aonde quer que nós estejamos, também com a ajuda da IA, ele de braços abertos para o universo, ascendendo. Correntes espirituais afirmam que este ser está em Alcione, lá na constelação das Pleiades. Olha que coincidência! Aí vem o espírito Manuel Filomeno de Miranda, por este que passou no slide anterior de Divaldo Pereira Franco, na quadrilogia intitulada Transição Planetária, 4 livros, afirmarmos que seres, a convite do Menko Hamida Gardel, os ditos extraterrestres, aqui estão corporificando-se desde a década de 70 por meio da reencarnação, para que, como experientes maiores que passaram por momentos agudos como nós estamos passando e os venceram,
possam agora nos dar maiores exemplos para que, enfim, quem sabe, nós, humanidade, os quase 25 bilhões de seres nas duas dimensões, enfim, decidamos. Queremos continuar aqui ascendendo junto à regeneração ou realocar-nos para orbes de mundos primitivos, em estágios iniciais de provas e expiações ou intermediários. Lembre-se, eu falei que nós estamos no final de provas e expiações. Aliás, eu não. Quem sou eu para falar alguma coisa? As obras assim nos afirmam. As obras complicadas de Chico, de Divaldo e muitas tantas mais. Então, sejamos instrumento da paz do mundo como assim nos convida Giovanni de Pietro, de Bernardo, como assim foi e ainda é no mundo espiritual. Por que será que Emmanuel, nesta obra, caríssimos, disse que provavelmente foi no programa Pública-Fogo da Estímula que lá nos meados de 2057 tornarmos de uma forma mais séria em mundo de regeneração? Se formos fazer uma conta de subtração, demonstrando-nos que nós estaremos acompanhados no bem do Rabi até o final dos tempos, porque assim ele afirmou, 2057 menos 200 vai dar quanto mesmo? 1857. Esse ano é importante para nós os espíritas? Sim, porque esse mesmo ser disse que eu rogaria ao Pai que aqui fosse enviado o Consolador prometido, que aqui materializasse, e assim foi no meio do século XIX, 18 de abril de 1857. Então alguém tem dúvida que jamais estamos desamparados, mas o Rabi não pode fazer por nós. Todos esses mentores também não, como tão poucos nossos mentores individuais, mas podem nos incluir. Mas a ferramenta de transformação, de transição, de baixo para cima, de dentro para fora, temos que ser nós mesmos. Na simplicidade, unidade e limitações que nós as conhecemos em nosso campo diário. Então vamos ao convite de Emmanuel fazer com que aceleremos esse processo e façamos valer a pena. Convido-vos também para que estudem essa obra plantando de respostas e outras mais respostas ali. Emmanuel por meio de Chico Xavier empreende aos que ali estiveram. Tem no YouTube, tá bom, caríssimos? Os dois programas de 1 hora e pouco, o outro dá quase 3 horas. Da participação de Chico Xavier em 2 participações diferentes que vai nos ter respondendo a inúmeras perguntas, inclusive de José Herculano Pires, que é o tradutor que eu mais gosto de estudar na codificação kardeciana. André Luiz muito trabalhou com Chico Xavier por meio de Carlos Bacelli, que o irmão Pedro aqui cantou uma de suas canções. Também pode nos contribuir nesta obra, Irmãos do Caminho, sim. André Luiz vai dizer agora, não por Chico, mas por Carlos Bacelli, o seguinte: capítulo intitulado Conclusões Lógicas. Não reclamemos da cruz que nós estejamos carregando atualmente, porque a maioria de nós pedimos para passar por isso e agora iremos desistir. Não iremos dar forças aos nossos pensamentos empreendidos lá na erradicidade antes de acoplarmos atualmente nesses corpos físicos. Pois ele diz ainda, sem ela é provável que nós não tivéssemos que nos apoiar, porque mesmo que a passos ventos mais gradativos possamos avançar por ele. Não rescindindo erros do passado, não nos acoplando a novos erros neste presente, com o mundo conturbado que atualmente está, e fazendo cumprir a nossa obrigação existencial e avancemos com segurança para que a nossa consciência, ao voltarmos para o mundo espiritual, esteja quente com os pensamentos e atos que tenhamos empreendido na atual encarnação, que estejamos findando neste ordem. E olha aquele que foi perseguidor dos cristãos antes, no período da estrada de Damasco, na condição de Saulo de Tarso, mas após esse período, na condição de Paulo de Tarso, vem convidar-nos para que também digamos a fonte criadora de Deus, a Jesus e a Maria: o que queres que nós façamos em nossa individualidade em prol do todo? Também com a ajuda da IA, aqui temos essa passagem. Que estejamos dentro dessa proposta da estrada de Damasco e reconstruamos-nos, transformemos-nos para o bem, para a caridade e para a fraternidade. Assim, já estamos acabando, caríssimos, essa frase muito atribuída a Francisco Cândido Xavier, mas que em verdade não é de sua autoria, e sim deste ser que publicou essa obra 1 ano após o meu nascimento, James R. Sherman. Como aceitar a rejeição e promover a aceitação. Ele nos dizer o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, vírgula após a vírgula, é o sucesso da nossa eternidade, desde que empreendamos isso a cada minuto de nossas vidas. Qualquer um de nós podemos agora fazer, construir um novo fim para o nosso próprio benefício, porque é dando que se recebe, afirmou-nos o bem o Rabi da Galileia. Alguém tem dúvida a respeito disso ainda, caríssimos? Não. Nem não.
dessa mensagem que agora também estou trazendo? Ou será que é necessário ter muito em recursos pecuniários para que sejamos felizes, para que cultivemos a paz interior? Não, não é. Eis um exemplo da simplicidade de muitos que têm o básico para a sobrevivência, mas que cumprem fielmente com seus propósitos existenciais. E esse convite para que também sejamos simples, humildes e fraternos. Olha o penúltimo slide que eu disse que nós iríamos aqui remetê-lo nessa conscientização que devemos levar hoje em diante, potencializando o que nós já recebemos aqui no nosso próxima cidade líder. Tudo isso que eles materializaram, o que nós estamos fazendo ali diviso quase mais de 100 livros, só naquelas prateleiras. O que nós estamos fazendo com tudo que nós recebemos na terceira dimensão, nesse mundo reencarnatório, na fisicalidade? Fizemos a sua parte, convidamos para que nós façamos a nossa. Estamos fazendo, se não estivermos, busquemos formação. Se já estivermos, potencializemos. É o grande objetivo de nós, os cristãos e os espíritas. É o contributo que esses irmãos vêm aqui nos promover. E fecho, caríssimos, convidando-nos para que se inscrevam no meu canal, no YouTube, Bruno Palestrante Espírita, aproximadamente 285 palestras já gravadas. Eu não chamo nem de palestras, mas bate-papo fraterno, porque palestrantes são os que se apresentam no mundo espiritual para me intuir. Eu não, um mero e ainda simples ego tão imperfeito da essa espiritualidade. Mas esforcemos-nos, abracemos-nos em espíritos, para que rumemos aos objetivos da cúpula espiritual do Nascer, onde quer que nós estejamos. E assim, vou fazer as vibrações finais, convidando o irmão Pedro, porque a canção há de ser as vibrações. Concordo, caríssimos? Vamos prestar atenção nas letras, porque nada ao acaso. Vamos só ver o que a espiritualidade vai nos trazer na sequência com as músicas do irmão Pedro. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo final de semana a todos nós, e continuemos em harmonia, guardando os passos e ouvindo e degustando das músicas do irmão Pedro. Que assim seja, graças a Deus. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Das bodas de Caná, da cura das feridas, da transfiguração, nos dando água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser humano.
Uns sentem, outros ouvem, médio da vida. Em verdade, eu vos digo, se as pedras é que falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo, e se eles se calarem, essa é uma canção que exatamente fala do tema da palhaça de Deus. É uma canção autoral chamada Fraternidade, e ela fala da sua base de bom que eu via. Há tempos que estamos sendo chamados a compreender as leis naturais, amar o próximo e sermos amados, cumprindo os desejos de Deus, nosso Pai. As obras precisam ser realizadas, então cuidemos do nosso jardim, limpemos o pó que está em nossas casas, e esta morada é de todos, enfim. Vibremos juntos na mesma sintonia, não é utopia o amor e a caridade. Todo o planeta vivendo em harmonia, onde reinará a fraternidade. Vamos juntar nossa voz neste canto, vamos doar esta paz, este amor. É hora de despertar, secar o pranto. É tempo de trabalhar sem rancor. A boa nova chegou, o ensinamento resplandecendo em nós sua luz. Um novo tempo raiou, é o momento. Sejamos os mensageiros de Jesus. Vivemos juntos na mesma sintonia, não é utopia o amor e a caridade. Todo o planeta vivendo em harmonia, onde reinará a fraternidade. Vivemos juntos na mesma sintonia, não é nossas vibrações, porque o plano espiritual precisa dessas energias, tá bom?
vamos elevando o nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele permissão que possamos entrelaçar os nossos pensamentos com o nosso Mestre Jesus. Que o nosso Mestre possa nos conceder a sua paz para levarmos aos nossos governantes, aos nossos dirigentes, para que eles venham a tomar decisões que possam ir de encontro aos nossos irmãos menos favorecidos. Que a paz possa tocar aos dirigentes religiosos e que eles venham a utilizar o Evangelho para pacificar os assistidos e não fazer do Evangelho a sua fonte de renda. Vamos pedindo pelos médicos e todos aqueles que estão na linha de frente do atendimento, que eles possam ser protegidos e que não venham a sofrer o contágio e nem levem o contágio aos seus familiares. Vamos pedindo pelos nossos irmãos enfermos, principalmente aqueles que estão em regiões distantes, regiões de conflitos, aonde não há o medicamento necessário. Que a água, a partir do nosso amor, possa se converter no remédio necessário a cada um. Vamos pedindo pelos nossos irmãos que moram em leitos de córregos, de rios, debaixo de pontes, viadutos, nas calçadas, que nesse momento possam sentir o abraço e a paz do Cristo a envolvê-los. Vamos pedindo pelos nossos irmãos que passam por processos depressivos, principalmente aqueles com tendência ao suicídio, que nesse momento esse abraço do Cristo e a sua paz possa diluir de seus corações esse pensamento tão nocivo contra a vida. Vamos pedindo por todas as casas religiosas, em especial vamos pedindo pelo Nascer, por todos os seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, que nesse momento possam receber o abraço e a paz do Cristo a envolvê-los. Vamos pedindo pelos nossos lares, que o Mestre com a sua paz possa lá adentrar. Vamos mentalizando todos os cômodos da nossa casa, que essa paz de Jesus possa adentrar juntamente com o Cristo e lá permanecer. Vamos pedindo por nós que aqui estamos e que sejamos tocados para a nossa renovação. Vamos pedindo pelos assistidos espirituais que aqui participam, que vêm em busca de auxílio para as suas dores, que sejamos exemplos para esses irmãos e assim, gratos por essa oportunidade, vamos pedindo ao Pai permissão para encerrarmos as nossas atividades no salão com a prece que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus.